Olá, queridos e queridas, aqui é a Alessandra Pinheiro, eu falo do canal Guerreiro 0909. Agora vocês me perguntam, o que tá fazendo essa lacraia aí? Então, dando uma explicação a todos os assinantes do canal que sempre seguiram o Guerreiro 0909, eu vou primeiro contar uma historinha, né? Eu sou a Alessandra Pinheiro, eu sou a esposa do Guerreiro 0909. Vocês acho que perceberam que as últimas publicações dos vídeos nossos já foram acerca de casos documentais, acerca da doutrina espírita, acerca de fenômenos que acontecem na vida da gente e que muitas vezes quem não conhece acha que não tem explicação, mas existe explicação para o que acontece na vida da gente no que diz respeito às questões que os leigos acham sobrenaturais, mas de sobrenaturais não tem nada. Na realidade, são todas questões de natureza, sejam elas materiais ou natureza espirituais. Então eu peço para Deus e para Jesus essa oportunidade que está sendo concedida através da espiritualidade superior, atendendo a um pedido de um chamamento superior para que eu pudesse aqui dividir com vocês numa missão também de aluna. Nós estamos aqui todos nesse sentido de aluno, todos estamos no mesmo barco, mas a gente pode dividir e compartilhar experiências. Então nós estamos numa oportunidade aqui diferenciada, em que o canal está seguindo um outro caminho, e esse caminho é o de aprendermos, de estarmos juntos em sintonia como aprendizes, de caminhar para o entendimento das verdades espirituais. Então, essa é só a primeira de uma série de aulas, uma série de vídeos que serão realizados ao longo aí dessa temporada. Não sei como que vai ser, já aconteceu, então que vamos dar aí início a uma série de vídeos que falaremos acerca do mundo espiritual, como que funciona. Nós somos espíritas, kardecistas, eu e o Guerreiro 0909, nossa família. Então nós começaremos a trazer aqui e contar um pouquinho das nossas experiências. Então, em primeiro lugar, eu vou contar para vocês aqui o porquê do nome do canal ser Guerreiro 0909. Guerreiro tinha um intuito espiritual na escolha do nome do canal, porque em outras encarnações pretéritas do Guerreiro, meu marido, Rodrigo, ele foi por muitas vezes guerreiro. Então ele tem aí marcas perispirituais de vidas passadas, de reencarnações pretéritas dele, nos quais ele foi guerreiro, e hoje tem aí uma influência muito grande sobre a vida dele, justamente no porquê daquilo que ele precisa se aprimorar, daquilo que ele precisa desenvolver, aonde que reside as causas anteriores das aflições dele, que justamente são nessas encarnações pretéritas, acerca do quanto que ele foi guerreiro, da luta pela sobrevivência,
aí começou a entrar o orgulho, a vaidade, a preponderância de ganhar novos reinos, de obter o poder, de ganhar o poder na força. Então, são todas marcas perispirituais que... Só fechar que tá muito barulho, por favor. Obrigada. Marcas perispirituais adquiridas por ele, e por isso o nome Guerreiro 0909. E o 0909 significa aí números que tem a ver com a nossa vida, com questões até, pode-se dizer, de numerologia, questões que são coincidências ou recorrentes da nossa vida, tudo relativas ao 9, né? Ele é 4 e eu sou 5, então nós temos aí, por isso 9. Então nós temos outras vidas pretéritas nas quais nós já reencarnamos juntos. Então o 9 significa a soma de nós dois, tá? Então por isso que é 0909. E depois, primeiro tem o 9 e depois tem o segundo 9, que o segundo 9 é ainda a continuidade de nós dois, através da nossa filha Pamela, que também nasceu num dia 9, 29. e o número dela é 9. Então, nada é por acaso. Eu sei que para vocês, assinantes do canal, que sempre estavam assim sedentos por ouvir questões de game, porque muito o Rodrigo fazia acerca sobre esse tema do mundo, né, de games. Ele continua, vocês podem estar com ele na mesma gameplay, game tag, eu não sei como que funciona essas questões, mas ele continua jogando os jogos dele, com os clãs dele, com os amigos. Isso não vai mudar nada, tá? O que muda é um pouco o enfoque do nosso grupo, porque ele já atingia um grupo mais jovem, e por sua vez eu participei de uma experiência maravilhosa e interessantíssima, que também veio a atingir um público mais jovem. Então, juntando os nossos dois números, a soma dos nossos dois números, nós estamos aqui utilizando deste canal que já está consolidado, de que ele já tem há muito tempo, justamente as nossas experiências, aquilo que nós conseguimos dispor em prol do bem, do amor e do próximo. Então, num primeiro momento eu não entendia o porquê que ele quis entrar nesse mundo YouTube, esse mundo dos games, e agora tudo faz sentido, porque veio a consolidar uma questão que foi preparada por Deus para que estivéssemos hoje tendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade abençoada que estamos tendo de estarmos aqui através deste canal, desta oportunidade de atingirmos um público para falar acerca de questões espirituais que todos nós passamos, sobretudo agora, as nossas necessidades espirituais neste momento de pandemia, um momento que nós estamos passando por muitas dores, sofrimentos e perturbações, e que nós necessitamos e vem dentro de nós, desperta dentro de nós
aquele chamamento interior, um chamamento superior de uma divindade, de uma questão mais próxima a Deus. Então nós vamos aproveitar este momento que pelos nossos olhos infantis é um momento assim de grande dor, é um momento assim como se fosse o fim do mundo, o fim dos tempos, mas não, é um renascer. Na realidade é um desabrochar, e tudo vem e nada é por acaso, e tudo é muito bem orquestrado por Deus e por Jesus, para o nosso bem, porque Deus e Jesus é todo amor, é todo bem, é todo misericórdia. Nos demais vídeos, os anteriores, nós tratamos acerca de problemas espirituais, problemas de influenciações espirituais dentro de casas. Agora, então, neste momento de pandemia em que nós estamos confinados dentro dos nossos lares, é bem provável que o número de eventos relacionados a isso tendem a aumentar. Por quê? Além da vibração do planeta estar em sintonia com o medo, com a dor, com o sofrimento, com a perturbação, nós estamos nos ligando e vibrando e emanando emanações e fluidos mais pesarosos. Então o planeta inteiro está mais denso, mais pesado, é mais difícil nos ligarmos a Deus e a Jesus, facilmente nós ficamos em desespero, nós ficamos em agonia, em sofrimento, nós temos vontade de chorar, de sair correndo, e nós estamos confinados dentro do nosso lar. Aí acabam gerando brigas, discussões dentro dos lares. Muitas famílias tendem a buscar recursos em vícios, então aumentam-se os vícios, principalmente vícios em bebidas alcoólicas, em fumo. Então as pessoas recorrem a isso porque se sentem confinadas, se sentem desesperadas, se sentem num vazio que não é preenchido nunca. É um vazio imensurável, parece que é um buraco sem fim. Mas nós temos que olhar por um novo prisma. Nós temos que respirar. É como se nós colocássemos a cabeça para fora da água ou para fora do buraco e enxergássemos um horizonte além, no qual nós temos inúmeras possibilidades de sairmos dessa situação. E do porquê que nós estamos nessa situação, no sentido do chamamento à reflexão, no sentido do chamamento, por que estamos sofrendo? Porque todos no planeta hoje estão em sofrimento. Porque veio um vírus como esse, uma doença como esse que assola o planeta Terra por inteiro, nos 4 cantos do planeta, e que vem uma doença tão séria a ponto de causar desencarnes coletivos tamanhos, seja aqui, seja em qualquer outro país. Todos os países passam por desencarnes coletivos tamanhos. O nosso, então, que hoje é o epicentro do mundo, que o mundo está olhando para nós, está voltado os olhos para nós, justamente porque o desencarne coletivo está muito mais desenfreado. Então, todas essas questões e influenciações, vibrações e fluidos
tendem a ser mais pesarosos e todos nós sentimos. Sentimos por quê? Porque a maioria, muitos de nós, temos mediunidade ou somos médiums. E se somos médiums, nós sentimos todas as sensações de tudo que é espiritual, é extracorpóreo no sentido do corpo material. Nós sentimos sensações dos espíritos, nós sentimos sensações que não são nossas muitas vezes, nós sentimos influenciações dos irmãos desencarnados. Mas existe vida após a morte? Sim, a morte só é uma passagem. O desencarne é uma nova oportunidade de recomeço para nos prepararmos para uma nova reencarnação, porque somente através de uma reencarnação, investidos num corpo de carne, é que podemos ter a oportunidade de crescer e evoluir e aprender com os erros. Nós precisamos estar sentindo e passando por todas as sensações, emoções, vibrações, dores, sofrimentos, lutas num corpo físico, num corpo material. Enquanto estivermos no mundo espiritual, não é possível ter esse progresso, essa lei de progresso contínuo. O progresso se dá quando estamos encarnados. Então, a pressão espiritual que nós sofremos dos nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual, que estão em sofrimento, em dor, em perturbação, eles estão aqui entre nós. Em outras aulas eu vou mostrar como que funciona as dimensões espirituais, onde que esses irmãos que desencarnam, para onde vão, porque muitos acreditam que existe céu e existe o inferno. Tudo depende de nós, tudo depende da nossa plantação. Porque a plantação, ela pode ser como nós quisermos, porque o livre-arbítrio de cada um de nós é imperativo nas nossas escolhas. Mas a colheita, não. A colheita, ela é obrigatória. Se a nossa colheita é obrigatória, então nós vamos colher somente aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos coisas boas, são bons frutos que nós iremos desfrutar e colher futuramente. Se plantamos coisas ruins, são coisas ruins que vamos colher. E aí a questão de céu e inferno, ela está dentro de nós, porque nós iremos estar contidos neste padrão vibratório que nós mesmos nos colocamos, ou seja, que nós mesmos criamos para nós. Se formos pensar nos nossos irmãos que estão desencarnando, os que plantaram bons frutos, eles colherão futuramente e estão sendo acolhidos nas diversas moradas da casa de nosso Pai. Ou seja, para os leigos, vamos falar, para as diversas colônias espirituais, para os diversos nossos lares que existem aí rodeados em nosso planeta Terra, próximo de nós, da nossa órbita terrestre. Nós temos aí as dimensões espirituais e as casas espirituais onde se encontram
as colônias espirituais de acordo com o adiantamento do espírito, com o adiantamento do grupo de espíritos ao qual você faz parte. Agora, e os outros estão aonde? Ou próximos a nós, ou muito abaixo de nós, ou seja, em umbrais, regiões umbralinas muito difíceis, onde lá eles estão tendo grandes dores, só que as regiões umbralinas, elas refletem diretamente em nós, porque é de baixo para cima, de uma forma muito pungente. Então nós sentimos tanto a força que vem de baixo para cima, né, que tem até a ver com o magnetismo da Terra, que estão inseridos todos esses irmãos em necessidades tamanhas e em perturbações gigantescas na erraticidade, e mais as vibrações de todos esses irmãos que desencarnaram e estão conosco, porque não foram para outros lugares, eles simplesmente desencarnaram e estão onde eles sempre estiveram, ou seja, próximos a nós. Então, a irradiação, a vibração que eles exercem sobre nós é tamanha, e que daí nós necessitamos e muito ter o olhar muito observador e um olhar que possa identificar, criticar, analisar, fundamentar, embasar, para você poder viver e para você criar uma fé raciocinada, os elementos corretos e ideais que vão fazer sentido para você, no sentido de criar a sua fé embasada, a sua fé raciocinada. Por isso que a doutrina espírita, ela é fundamentada na filosofia, na ciência, tudo diante de experimentações, de verificações. Só que as bases de verificações científicas não são as mesmas bases científicas para se, por exemplo, criar uma vacina para o Covid-19. São só elementos diferenciados, mas a base científica é a mesma, tá? E mais a questão filosófica, no sentido de nós entendermos toda essa questão, porque tudo tem a ver com o passado, tudo está entrelaçado com as vidas passadas que nós vivemos. Tudo que está contido nos livros de história, toda a história do nosso planeta ou de outros planetas dos quais viemos, todos nós fomos os atores principais. Nós não fomos os espectadores que assistimos a uma peça de teatro. Não, nós fizemos parte e vivenciamos e fizemos a história. Nós que montamos a história que resultou no que está hoje, no que resulta como que a Terra está hoje. Por isso que é importante a gente embasar, fundamentar, prestar atenção e analisar. Nossa, o que eu estou vivendo? Pera lá. O que eu fiz? O que eu fiz para chegar onde nós chegamos? O que nós fizemos para chegar onde chegamos? Por que o planeta tem essa necessidade de dor, sofrimento, agonia, perturbação para chegar aonde? Por que a gente precisa passar por isso? Ou seja, se nós estamos passando por isso, tem um porquê. Esse porquê é porque a gente precisa aprender alguma coisa?
Sim, nós temos que sair de fatores repetitivos do passado, sem dúvida alguma. Se formos analisar desde lá, da evolução do homem, até chegar o homem hominal, passando por todos os reinos, até chegarmos nós, e depois toda a evolução de toda a história, tudo foi marcado pelo quê? Por guerras, por poder, por dinheiro. Todas questões difíceis. E agora os valores morais que Jesus, que passou por nós há 2020 anos atrás, nos deixou, e nós ainda patinamos em aprender. Como que fica? Nós precisamos nos elevar moralmente, porque nós damos importância demais a questões materiais, e por isso que hoje tem um vírus aí que está aí, material, que adentra sobre nós e que nos faz perecermos. Por quê? E de uma forma rápida, que não dá nem tempo de você pensar, porque geralmente quando você tem uma doença, quando você entra num coma, normalmente para quem é espírita é aquele último momento que você tem do aprendizado no corpo de carne, sentindo todas aquelas sensações, fazendo a reflexão de toda a sua vida, para depois desencarnar já melhor, mais amadurecido. Aí vem um vírus desse que assola e que te pega de repente, que não dá nem tempo de fazer nem essa reflexão. Por quê? Falta o que na gente? Muito da evolução moral, muito de olhar para o próximo, porque esse vírus fez nós voltarmos para dentro do nosso lar e estarmos confinados dentro dos nossos lares, porque a nossa maior dívida, o nosso maior débito consiste dentro da nossa família, do nosso lar, com quem a gente convive. Esses foram os nossos devedores do passado, e é com esses que nós temos que nos acertar. São essas pessoas que nós precisamos nos acertar. Olhando para elas, tendo um olhar solidário, benevolente para com essas pessoas que teoricamente nós já temos que ter dentro de nós o amor, e que mesmo assim é difícil desenvolver todos esses elementos, que dirá olhar para o seu próximo na rua que você não ama, para poder daí desenvolver todos esses elementos do amor, da benevolência, da caridade, de saber se colocar no lugar do outro. Então precisou vir um vírus como esse para assolar a humanidade, para a gente desenvolver esse olhar, porque antes ninguém tinha tempo para nada. Tudo tinha que ser para depois. Eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu tenho que correr demais. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro, eu preciso me mostrar mais para o outro, eu preciso ter mais que o outro. Aí hoje em dia nós estamos confinados dentro da nossa casa, nós não tiramos o nosso pijama, então nós não precisamos de grandes coisas, senão o básico para termos em termos de roupas, ou seja, questões materiais. A gente precisa ter para se alimentar, para estarmos fortalecidos. Aí nós não podemos mais ostentar e viajar e mostrar coisas, bens, enfim, porque nós estamos confinados dentro de casa. Então, Deus fez isso. Nós temos necessidades espirituais. Olha, agora eu estou desenvolvendo
ansiedade, eu tô tendo palpitações no peito, eu não tô dormindo bem à noite, eu vejo vultos, eu não me sinto bem, a minha casa tá pesada, eu não consigo conviver com aquela pessoa, ou eu me ajustei com aquela pessoa, agora eu consegui olhar para ela de uma forma diferente. Nossa, agora eu consegui entendê-la. Agora eu me coloquei no lugar dela. E aí eu pensei, eu não podia nunca tê-la julgado. Então vem aí uma série de reflexões para nós. É um novo olhar, são novos horizontes. É um novo despertar, um despertar necessário, porque o planeta está mudando, o planeta está evoluindo, o planeta precisa de pessoas boas e puras de coração. O planeta precisa dos bem-aventurados, os pobres de espírito e os puros de coração. Que até então, antes, nós não dávamos atenção a nada dessas questões. E o quão é necessário hoje esse alimento espiritual para todos nós. Isso hoje se faz necessário e se faz imperativo. Não mais eu mostrar que eu tenho um carro, que eu vou viajar para tal lugar. Hoje nós não somos nem aceitos em nenhum país. Nós não podemos viajar para fora do país. Então pensem e reflitem. Antes todos queriam. Eu vou para Miami, eu vou para Disney. Que bom! Bom para você, porque agora você não pode entrar mais. Nem na Disney, nem em Miami. Não pode. Aí você só vê no Instagram, nas redes sociais, TBT. Viagem de tal lugar, viagem de tal lugar. Será que isso é o mais importante? Nós podemos fazer grandes viagens, viagens astrais, visitar vários lugares lindos e maravilhosos, recebermos energias maravilhosas se nós estivéssemos voltados para dentro de nós, se nós praticássemos uma prece, se praticássemos uma meditação, se olhássemos para nós como um ser cósmico, como um ser que faz parte do universo, do todo. Porque um ser que evoluir e chegar ao estágio de Jesus, ele é Jesus. Ele será um ser crístico, porque estaremos e seremos um só, unidos, porque nós somos uma união cósmica. Só que enquanto nós estávamos olhando só para o material, que o material hoje, ele é perecível, ele vai embora. Hoje vocês estão usando tudo que vocês possuem, tudo que vocês quiseram adquirir e comprar? Óbvio que não, sobretudo agora no frio, né? Nessa época, nessa estação fria que nós estamos passando, tudo que nós temos está embolorando dentro dos nossos armários e nós não estamos utilizando. E depois, quando formos utilizar, pode ser que não vai mais nem servir, porque pereceu. Então a matéria é perecível, assim como a nossa matéria, corpo de carne, também é perecível. Então nós temos que viver intensamente essa oportunidade que Deus nos deu, enquanto esse corpo ainda funciona, enquanto é permitido viver essa experiência para evoluirmos. Porque se vem um vírus como esse e te toma,
imediatamente você foi para o outro lado. Só que você vai como? Em quais condições? De anjo? Angelicais? Não. Você vai colher o que plantou. Você vai ter saltos evolutivos? Obviamente que não. Você conhece as verdades espirituais para pedir a Deus e a Jesus para que te leve para uma boa morada? Para que você possa ir para a morada da casa de nosso Pai? Senão você vai perecer aqui entre nós. Ou pior, estar nos umbrais, ou pior, ser escravo de legiões, ou seja, de irmãos da erraticidade que usam de espíritos, de irmãos que desencarnam, que não sabem das verdades espirituais, que não quiseram dar ouvidos para o chamamento espiritual, não vão conhecer como funciona o mundo espiritual e vão ser vítimas, entre aspas, das falanges espirituais da erraticidade, sendo escravos. Sendo escravos fazendo o quê? O mal. E cada vez que você se banha na lama, mais na lama você perecerá. E mais causas estará fazendo para você mesmo. Então é difícil essas questões? Muito. Dá medo? Dá, sob o ponto de vista leigo. Sob o ponto de vista de que conhece um pouquinho, no sentido de querer ser aprendiz, você diz assim: não, eu posso vencer, porque eu quero ser melhor. Eu posso ser melhor. Eu vou aproveitar essa oportunidade melhor, porque eu já vim antes e falhei. Eu já tive outra oportunidade antes e falhei. E agora eu tenho uma oportunidade, enquanto eu estou de olhos abertos, a esperança. Eu posso mudar. Eu consigo mudar. Tem todos os elementos para. As verdades estão aí. Basta querer. Querer também é poder, porque o querer impulsiona. Aí vem a ação. Mas tem que agir. Tem que ter a coragem. Coragem de quê? De enfrentar. Ah, eu vou ficar sem fazer nada, jogando meu videogame o tempo inteiro? Eu posso jogar tantas horas do dia, porque agora na pandemia isso me permite, mas eu vou reservar uma hora do meu tempo, uma hora do meu dia para aprender, para me melhorar, para me tornar alguém melhor, para me tornar um modelo para outro também se melhorar, para outro querer também se iluminar, para outro querer também se ascender. Nós podemos fazer isso. Agora é o tempo de que tudo está sendo propício para o aprendizado. Esse chamamento está aí. E durante este período, do qual nós temos um tempo maior disponível para que possamos escolher estudar ou não, no futuro, isso vai ser cobrado de nós. Por quê? Nada será como antes. A vida daqui para frente é como um divisor de águas. Esse vírus veio para mudar as nossas vidas para sempre. Nós vamos ter uma outra reflexão, um outro recomeço. Nós vamos ter outras atitudes perante a nossa vida.
As exigências nossas em termos de moralidade vão ser muito grandes. Quem é médium, muito será exigido. Ah, mas eu não quero. Não é uma questão de que você não tem querer. Você escolheu no passado. Isso é uma dádiva que Deus lhe deu para adiantamento. Ou seja, quem aprendeu lá atrás, até em aulas que já foi ministrada, que eu mesma já ministrei, existe uma lei da compensação. Aquele que trabalha em prol do bem, do amor e da caridade, não pensando, não visando algo em troca, mas fazendo puro de coração, Deus e Jesus permite a lei da compensação. E a mediunidade é uma das leis da compensação que Deus e Jesus nos concede para podermos avançar, para podermos pagar o mal que nós fizemos com o bem que nós podemos fazer. E muitas vezes para as mesmas pessoas ou para muitas outras pessoas. Nós podemos atingir muitas outras pessoas. Ah, mas eu não sei como que eu faço isso. Nem eu sei também como eu tô aqui diante de vocês. Eu não faço ideia como cheguei aqui. Mas eu cheguei, eu tô aqui. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu só sou uma pessoa que sinto dentro de mim o enorme desejo, a enorme vontade de servir. Então eu faço, então eu vou agir. Eu não tenho medo e nem preguiça. Ah, mas eu adoraria ficar num churrasco, bebendo, dançando e me divertindo. Não, a Alessandra não tem essa vontade. A Alessandra prefere o tempo dela, que poderia estar num churrasco, bebendo, se divertindo, eu estar trabalhando em prol do bem, do amor e da caridade, para com o próximo que necessita, utilizando a dádiva que Deus me concedeu, que é a dádiva da mediunidade. Ora, se Deus me concedeu a dádiva da mediunidade, Ele cobrará. Eu tenho que fazer por onde? A mesma coisa vocês. A mediunidade, ela não será mais a mesma daqui para diante, porque as nossas necessidades espirituais e as necessidades espirituais que o planeta hoje está necessitando, que está envolvendo o planeta, necessita hoje de estudo e preparação nossa. Vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Quando retomarmos os trabalhos assistenciais presenciais, vai ser muito difícil os tratamentos serem simples. Ah, é só um irmão em tratamento, um irmão que não sabe por que desencarnou. Não. Os tratamentos são muito mais além. São da ordem de espíritos da erraticidade, porque o planeta precisa evoluir, se transformar. Então o bem tem que se sobrepor ao mal. Não é no sentido de poder ou de forças, é no sentido de envolvimento. Se o bem tem que envolver o mal, então o mal tem que ser tirado de dentro de nós. E para a gente ajudar a tirar o mal que habita dentro dos irmãos da erraticidade, vai necessitar muito de nós como médiuns. Médiuns é o quê? Intermediários, medianeiros. Nós cedemos
parte de nós ou cedemos o nosso, o fundo do nosso âmago em prol do próximo. Então nós vamos precisar nos preparar e sermos mais. Nós vamos precisar nos preparar também da seguinte questão: muitos espíritos estão se preparando para encarnar aqui na Terra. Por que a palavra encarnar aqui na Terra? Porque são espíritos vindos de outros orbes, ou seja, de outros planetas, e que estão sendo trabalhados todas as questões de organização perispiritual, organização celular, intracelular, molecular. Para isso, porque cada planeta ele tem uma constituição necessária para atender as necessidades daquele planeta. Então, nós, seres humanos terráqueos do planeta Terra, nós temos essa constituição física. Então, pessoas até 2 metros de altura no máximo, mas medianas no sentido de até 1,70 m, 1,80 m, né? Tem a pele assim, 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 assado, tem várias constituições, pele mais negra como a minha, pele branca, pele de índio, pele de oriental, enfim, tem essas constituições, muito que bem. Tem o olho de tal forma, com esse formato arredondado, cabelos, né, pelos, porque aqui tem essa necessidade do corpo ser coberto com certa quantidade de pelo. E em outros planetas a constituição não é essa. Tem planetas que eles são baixos, até 1,40 m de altura. Tem planetas que eles possuem mais de 2,5 metros de altura, e aí eles têm um formato mais sutil, corpos mais bonitos, eles são até bonitos mesmo, e os corpos são mais puros, no sentido assim, de que não são assolados mais por tantas doenças físicas. Então essas constituições celulares, em termos celulares, são diferentes e se diferenciam de um planeta para outro. Como vão vir irmãos de outros orbes, de outros planetas, que passaram, vivenciaram essa transição planetária, ou seja, passando de um planeta de provas e expiações, como é o nosso hoje, que está se transformando num planeta em regeneração, ou seja, está saindo da fase onde o mal impera para uma transformação entre a regeneração em que começa o bem ser transformado, onde o amor começa a se transformar, ou seja, o mal vai ser transformado em bem. Tem muitos planetas que já passaram por isso e vão vir, chegaram, né? Já várias hordas de espíritos que estão aqui em preparação para encarnar aqui entre nós, para ajudar no adiantamento do nosso planeta no sentido de se tornar regeneração. Para isso, eles vão necessitar de nós, médiuns. Nós aqui temos, nós só conhecemos como choque anímico, no sentido de nós de vermos, de sentirmos as diferenças. E no caso deles vai ser o seguinte: eles vão sentir as diferenças dos corpos e vão se adaptar aos nossos corpos
para a última adaptação para que eles possam encarnar aqui, tá? Então, vai ser um trabalho muito grandioso, muito bonito e que requer muito de nós. Ora, se requer muito de nós, então vai necessitar que nós, primeiro, estejamos vivenciando todos os conceitos cristãos deixados pelo Cristo e sendo amplamente aplicados em nossas vidas. Nós temos que ter dentro de nós o germe do amor, da fraternidade universal e, sobretudo, da caridade. Para isso, a gente tem que deixar de lado muitas questões materiais: orgulho, vaidade, ira, poder, falta de perdão, apontar o outro, ou seja, julgar. Nós temos que colocar abnegação, resignação, amor, tolerância, compreensão. São todos indicativos difíceis de conjugá-los e consolidá-los todos numa só aplicação diária nas nossas vidas, mas temos que partir de um começo. Como? Utilizando, aprendendo, lendo, orando, fazendo prece e lendo todo o Evangelho deixado pelo Cristo. O Evangelho que contém todas as explicações morais que o Cristo nos deixou. O Cristo, ele disse que viria de novo. E ele veio para nós através de todas as lições deixadas, por isso que chama o Cristo Consolador, em toda a obra deixada e contida por Allan Kardec, que é a nossa base da nossa doutrina, é o nosso guia, o nosso leme, que norteia todas as nossas ações, para que possamos desempenhar o nosso papel espiritual perante a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores elencados e os trabalhadores elencados por Deus e de Jesus, que estão aqui reunidos entre nós, que nos auxiliam e que nos ampara, nos protege, nos ajuda, nos intui, e mais toda a obra espírita que pode ser vista também, lida por vocês através das lições lindas e de grande júbilo deixadas por Chico Xavier. E ainda que aproveitemos muito todas essas lições que nosso querido Divaldo Franco nos deixa. Ele vem fazendo lives lindíssimas, 3 vezes por semana, com explicações maravilhosas, iluminadas, que ajudam muito, porque muitas vezes temos dificuldades de ler. Então, é muito difícil ler, porque as letrinhas são pequenas do Evangelho, ou os livros do Chico, as letrinhas, né, são pequenas, então as pessoas têm dificuldades. Então tem como na internet ver, procurar por audiobooks,
Tem também as palestras, né, ou as lives no YouTube, muito interessantes, que ajudam e muito. E também grandes filmes que permeiam a nossa doutrina espírita, que ajudam também muito no entendimento, pelo menos começar a compreensão para quem é leigo, para quem está começando agora a se interessar, no sentido do entendimento. Então, o Nosso Lar, tem o livro, tem o Filme dos Espíritos, tem o próprio filme do Divaldo Franco, é O Mensageiro da Paz, tem o filme do Allan Kardec, que conta toda a história, é muito interessante, porque nós precisamos começar pela codificação kardeciana para podermos ter um entendimento acerca da nossa doutrina. Os estudos doutrinários são muito importantes e aí vamos às explicações. Quem não conhece a doutrina espírita e pensa, mas vocês são de quê mesmo? São de mesa branca? Eu não sou de nem mesa branca, nem mesa preta, cor de rosa, amarela ou vermelha. Porque a mesa pode ser de qualquer cor. Nós somos espíritas, kardecistas, porque seguimos uma codificação kardeciana, ou seja, Jesus Cristo veio até nós através do Cristo Consolador, deixando toda a codificação kardeciana para nós, para que pudéssemos aprender as verdades espirituais que o Cristo nos passou lá atrás, há 2020 anos atrás, em forma de parábolas. E aí ele vem e nos mostra de uma forma clara, objetiva, embasada na ciência e na filosofia, para entendermos os fenômenos que não são fenômenos supernaturais, e sim absolutamente naturais, só mudam a essência, se quer de origem material ou quer de origem espiritual. Então é muito importante que pensemos em todas essas questões. É muito engraçado que eu estava aqui. Estou há 2 semanas para gravar esse vídeo, porque estava assim muito temerosa em gravar o primeiro vídeo para vocês, porque não é uma coisa fácil, sobretudo essa mudança gigantesca no canal do meu marido, Guerreiro 0909, e dar continuidade a um trabalho que foi iniciado e muito interessante. E daí eu montei um roteiro para esta aula. O mais incrível de tudo isso, que esse roteiro, ele não foi seguido em absolutamente nada. Eu estou aqui olhando, nada do que eu escrevi é o que eu efetivamente disse aqui no vídeo para todos vocês. Mas não sou eu que decido, quem decide é a espiritualidade superior, é Deus e Jesus. Então é a Ele que eu sou a grande servidora, como diz Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz assim, que ele é um servidor humílimo do Senhor. E eu sou também uma servidora humílima de Deus e de Jesus, somente aqui como aprendiz, tentando, juntos com vocês, acender esse germe dessas necessidades espirituais que eu tenho certeza que todos
tem aqui um germe pungente dentro de cada um de vocês, que anseiam e que necessitam demais desse conhecimento, porque é o conhecimento que nos liberta. Nos liberta do quê? Das nossas amarras espirituais que nós criamos ao longo de tantas encarnações. E essas encarnações vão deixando marcas, e essas marcas vão se sobrepondo uma a uma em nós, e estão aqui gravadas em nosso corpo perispiritual, e elas estão inseridas dentro de nós, e ficam latentes em nosso ser, em formas de dores, de perturbações. Eu tenho tontura, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de ouvido, nossa, eu tenho uma dor na nuca, que horrível, que é uma pressão. Tudo isso é pressão espiritual. Tudo isso é um chamamento para as verdades espirituais, para falar assim: acorde, você é um ser eterno, é um ser que não morre, só muda de corpo, e que tem não só as necessidades físicas, mas além das necessidades físicas, nós temos necessidades muito maiores, que são as espirituais. Eu vou verificar quanto tempo eu tenho de vídeo. Quanto tempo de vídeo? 1 hora. 1 hora? Então dá tempo ainda de realizarmos juntos a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, para que essas preces possam subir às esferas superiores e retornem a cada um de nós, a cada um que está assistindo este vídeo, bênçãos, luzes, fluidos espirituais vindos do Altíssimo, proteção, bênçãos. Acalento em vossos corações, proteção para os seus lares, um acalento frente a esse comichão desses germes que estão aqui pungindo dentro de cada um de vós. Que possamos estar em sintonia com o nosso Pai, com o nosso irmão maior, e realizaremos a prece deixada pelo Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vós é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Deus. Então, queridos irmãos, eu gostaria de agradecer em nome do meu marido, Rodrigo Pinheiro, o Guerreiro 0909. Então, eu, Alessandra Pinheiro, que estará aqui de agora em diante, trazendo mensagens, trazendo explicações acerca da nossa doutrina, acerca da mediunidade, acerca do nosso compromisso com Deus e com Jesus, o compromisso de nós cristãos, porque nós somos cristãos que vivem os ensinamentos deixados pelo Cristo. É essa que consiste a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos. Por que dos espíritos? Porque existe uma vida após esta vida.
e existiram outras vidas atrás desta vida que nós estamos vivendo. E é por isso que nós precisamos entender onde estamos, porque onde nós estamos são um reflexo de onde estivemos, mas podemos mudar aonde estaremos. Vamos agora extrair do livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Os Mensageiros é assim. Esse livro é o livro número 2. O livro número 1, então, é o Nosso Lar, né? Que é o livro que todos conhecem pelo filme. E aí, Os Mensageiros é a continuação. Inclusive, vai ter até o filme Nosso Lar, não sei como que vai ser o título, mas que trata desse livro, Os Mensageiros, que diz assim, para quem é leigo. Em Os Mensageiros, o espírito André Luiz relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos em suas tarefas. Escalado para prestar atendimento fraterno na Terra, ele aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo rumo à construção do bem. Apresentando a morte física como apenas uma passagem rumo à vida espiritual em contínua evolução, os 51 capítulos psicografados por Francisco Cândido Xavier, nesse segundo volume da coleção E a Vida no Mundo Espiritual, mostram a necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicados na esfera íntima de cada um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. Então, todos nós assumimos um compromisso antes de reencarnarmos aqui na Terra. E aí vem a questão da mediunidade. E todos que me perguntam e falam, mas eu tô pronto, mas eu não quero ser médium. Sempre a resposta que eu dou foi você que escolheu. Porque é um compromisso sempre assumido por nós. Ou que vem de uma forma compulsória para o nosso adiantamento, porque nós insistimos em errar, em estarmos na erraticidade. Então, nós somos compelidos a reencarnar compulsoriamente, ter uma mediunidade compulsória, para ver se a gente sai desse processo de estagnação, tá bom? E aí, para finalizar aqui a nossa aula, ou aqui o nosso vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 32, Melodia Sublime, que diz assim: Ó Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dai-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dai-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos
que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda. Indica-nos a sagrada realização. E que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte de amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre. Sim, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, queridos assinantes do canal Guerreiro 0909. Grande luz, muitas bênçãos. Obrigada por essa oportunidade divina, Mestre e amado Deus, Jesus Cristo, seu Filho, todo o amparo e auxílio de todos os irmãos da espiritualidade superior que aqui nos assiste, que me intuíram, que fizeram com que esta aula, com que este vídeo pudesse nascer, pudesse aqui se fazer presente, pudesse aqui estar agora resplandecendo e podendo ser visto, visualizado, ouvido por tantos que necessitam ouvir as vozes vindas da imensidão de nosso ser, da imensidão da luz do firmamento que nosso Criador nos proporciona diariamente. Muito obrigada. Que assim seja e até a próxima, se Deus quiser.